Ô, véi, e vamos com os palpites do Brasileirão Série A rodada 14. Agora começou, né? Quarta e domingo. Brasileirão também que vai se enchendo de asterisco, rapaz. Rodada 13 teve dois jogos adiados. Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense. Vamos ver os resultados da rodada 13, né? Daqui a pouco a gente vai para os jogos da rodada 14. Internacional venceu Vitória por 1-0. Flamengo 2, São Paulo 0. Vasco 0, Botafogo 2. Bahia 2, Atlético Mineiro 1. Corinthians 1, Bragantino 2. Fortaleza 0, Ceará 1. Cruzeiro 4, Grêmio 1. Juventude 2 e Sport 0. O Brasileirão já voltou, né? Com o técnico do Fortaleza, Vojvoda, sendo demitido. Classificação do Brasileirão, tem o Flamengo na liderança com 27, Cruzeiro também tem 27, Bragantino 26, Bahia, o quarto colocado com 24. O Z4 tem Juventude com 11 pontos, Vitória também tem 11, Fortaleza 10 e o Sport apenas 3 pontos. O Sport aqui nunca venceu em 12 partidas. Os Leões não tá bem, né? Vitória, Fortaleza e Sport, os 3 Leões são os últimos 3 colocados do Brasileirão Série A. E agora vamos para a rodada 14 do Brasileirão. E tem mais jogos adiados, rapaz. Bahia Internacional, Atlético Mineiro Sport, Juventude e Vasco. 3 jogos adiados nessa rodada 14. Bahia, Atlético Mineiro e Vasco, né? Vão disputar aqueles playoffs da Copa Sul-Americana. Então vamos lá. Vamos começar aqui com Palmeiras e Mirassol. Nos últimos 3 anos, 4 jogos entre Palmeiras e Mirassol. Palmeiras venceu 3, perdeu 1. Palmeiras que vem na sequência aqui, né? Não tão boa, mas é porque estava na Copa do Mundo de Clubes. Mirassol nos últimos 10 jogos perdeu apenas 1, empatou 5, né? E venceu 4. Na classificação, Palmeiras é 5º, Mirassol é 10º. Mirassol, como visitante, é o 10º também. Palmeiras é um dos piores mandantes desse Brasileirão. Olha só, 18º colocado como mandante. Palmeiras que é o melhor visitante do Brasileirão, mas como mandante tá a desejar. Vamos ver se melhora. Palmeiras como mandante venceu os clássicos, né? Venceu São Paulo por 1-0, Corinthians por 2-0, aí perdeu para o Flamengo por 2-0, perdeu para o Bahia por 1-0 e empatou 0-0 com o Botafogo. Mirassol como visitante venceu apenas 1 também, né? Empatou 3 e perdeu 2. Venceu o São Paulo por 2-0, empatou com Inter, Juventude e Bahia, perdeu para Cruzeiro e Bragantino. Mas eu acho que esse jogo aqui dá Palmeiras e eu vou de Palmeiras 2-0. E agora vamos de Ceará e Corinthians, rapaz. Ceará que venceu o clássico contra o Fortaleza. Lembrando, galera, ó, que no final do vídeo eu vou deixar um bilhetinho pronto, né? Uma duplinha aqui do Brasileirão Série A. Lembre sempre de jogar com responsabilidade, que é proibido para menores de 18 anos. Ceará e Corinthians, nos últimos 3 anos se enfrentaram 4 vezes. Na casa do Ceará, o Ceará venceu. Na casa do Corinthians, o Corinthians venceu. Será que vai continuar essa escrita? Ceará que vem de 3 jogos sem perder. Corinthians que vem de 5 jogos sem vencer. 3 empates, 2 derrotas. Ceará é o 9º colocado, tem 18 pontos. Corinthians 11º com 16. Ceará como mandante é o 5º colocado. Corinthians como visitante 15º. Ceará em casa perdeu apenas 1 para o Atlético Mineiro. Meu Corintinha não venceu ninguém, velho. 3 derrotas e 3 empates. Aqui eu tô torcendo pro Corinthians, velho. Mas falar a verdade é muito difícil. Memphis Depay forçou o cartão, né? Pra não viajar pro Ceará. Também no final da semana tem clássico. Mas aqui, velho, eu vou de empate nesse jogo, viu? Torcer pro Corinthians ganhar. Mas eu vou aqui de empate e colocar aqui 1-1. Olha só, tem como colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó, 1-1. Corinthians ou empate, mas é difícil, né? Nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Ceará quando jogou em casa, Corinthians em casa vencendo também. Apenas 7 jogos válidos nessa rodada 14, depois vai acontecer os jogos adiados, né? E vamos pro próximo jogo. Quarta-feira, às 20 horas, Santos e Flamengo. Neymar contra o Flamengo, né? Nos últimos 3 anos, 6 jogos, 4 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Santos. Santos em casa perdeu todas, né? Olha só, 4-0 Flamengo, 2-1 Flamengo, 3-2 Flamengo. Já o Santos ganhou 2 fora, né? Na classificação, Flamengo é líder com 27, Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Santos que é o 2º pior mandante do Brasileirão. Flamengo é o 3º melhor visitante.
Santos em casa ganhou apenas uma do Atlético Mineiro. O Flamengo fora de casa perdeu apenas uma para o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não perde esse jogo, né? Flamengo que tá tendo ali umas encrenquinhas, Pedro querendo sair, Matheus Gonçalves também chateado porque não foi para o Cruzeiro. Eu até já falei anteriormente, né? O Flamengo é bom todo. O único problema é que um time bom todo, né, começa a ter aquelas encrencas, um não quer ficar no banco, aí fica mais difícil pro técnico administrar. Mas eu acho que o Flamengo aqui é o grande favorito para ser campeão do Brasileirão. Santos, mesmo com o Neymar aqui, eu acho que vai dar Flamengo aqui. Vou colocar um palpite de... Deixa eu ver aqui nos últimos anos. Flamengo marcou 3 gols, 2 e 4. Eu vou colocar aqui Flamengo 3-1 nesse jogo. Flamengo 3-1. Bragantino e São Paulo também na quarta-feira às 21h30. Nos últimos 3 anos um monte de jogo, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos. Bragantino venceu 5, São Paulo venceu 4 e tiveram 4 empates. Então Bragantino com uma vantagem pequena aí, né? Bragantino nos últimos 5 jogos perdeu apenas um, aquele jogo contra o Bahia, né? Que o Bragantino era até favorito. Teve até uma goleada aqui, 0-0 do Criciúma. Copa do Brasil, né? Já o São Paulo, coitado, nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma do Talleres lá pela Libertadores. 3 derrotas seguidas aqui no Brasileirão, né? Trocou de técnico, mas voltou tomando uma pia do Flamengo. 2-0 aqui foi enganoso. Bragantino na tabela é o terceiro colocado, São Paulo 15º. Em casa, o Bragantino é o 8º. São Paulo é um dos piores visitantes, 18º colocado. Bragantino em casa perdeu apenas para Bahia e Palmeiras. São Paulo fora de casa não venceu ninguém. Eu acho que o Bragantino não perde esse jogo. Vou colocar aqui Bragantino 2-1. Botafogo e Vitória também na quarta-feira, dia 16 às 21h30. Nos últimos 3 anos, né? Botafogo não perdeu por Vitória. Teve 2 empates e 4 vitórias do Fogão nos últimos 10 jogos. Botafogo perdeu apenas 2, né? Lembrando que aqui teve até Copa do Mundo de Clubes. Perdeu aqui para o Atlético de Madrid, né? E tinha perdido para o Capital pela Copa do Brasil. Vitória, coteado, nos últimos 10 jogos, 5 derrotas, 2 vitórias e 3 empates, mas aqui nos últimos 7 jogos não venceu ninguém, né? Sequência terrível, Vitória e Sport, só um milagre aqui para não rebaixar. O Vitória menos do que o Sport, né? Mas mesmo assim, Vitória tá meio feio na foto. Botafogo é o 6º. Será que o Botafogo vai brigar pelo título novamente, rapaz? Como mandante, Botafogo é o 4º, né? Vitória como visitante, 17º. Botafogo em casa nunca perdeu. 4 vitórias e 1 empate. Vitória fora nunca venceu. 4 derrotas, 3 empates. Aqui eu vou de Botafogo para vencer. Vou colocar aqui também 2-0. Botafogo que deu 2-0 no Vasco na última, né? Mais um 2-0 Botafogo. E na quinta-feira, às 19h30, tem Fluminense contra Cruzeiro. O Fluminense diz que quando voltasse da Copa do Mundo, os times do Brasil ia tudo respeitar ele, ia jogar como se fosse contra um time europeu. Será que é verdade, rapaz? O Cruzeiro tá voando, né? Nos últimos 3 anos, rapaz, o Fluminense só perdeu uma pro Cruzeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias e apenas uma derrota. Fluminense muito bem aí contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro não perdeu nos 10 últimos jogos. Fluminense não, perdeu apenas para o Chelsea nos últimos 10 jogos, né? Teve aqui Copa do Mundo e Clube. Cruzeiro é o 2º colocado, Fluminense é o 7º. Fluminense tem alguns jogos a menos, né? Tem 2 jogos a menos pelo menos, então dá para entrar aí nesse G4. Fluminense como mandante é o 7º, Cruzeiro como visitante é o 5º. Fluminense em casa nunca perdeu. 4 vitórias, 1 empate. Cruzeiro como visitante não começou bem, né? Começou perdendo 2, empatando 1, mas vem de 3 jogos sem perder, ó. Perdeu para Bragantino, Internacional empatou com o São Paulo, né? Mas depois venceu o Sport 4-0, 2-0 no Fortaleza e empatou 0-0 no jogo de polo aquático contra o Vitória. Eu acho que o Cruzeiro não perde esse jogo aqui não, velho. Eu vou aqui de 1-1. Isso se o Cruzeiro não ganhar, né? Iria ali de Cruzeiro ou empate. Cruzeiro tá aqui com um pouco mais 2,15 de Fluminense, 3,20 empate, 3,25. Aqui eu iria de Cruzeiro ou empate, viu? E eu falei que eu ia mandar um palpite também, né? Lembre sempre que palpite envolve aposta. Lembre de jogar com responsabilidade e que é proibido para menores de 18 anos.
E eu vou com a duplinha odd de 2,16. Palmeiras para vencer o Mirassol, Botafogo para vencer o Vitória. Todo vídeo aqui de palpite agora, né? Vou mandar pelo menos ou uma entrada simples ou uma duplinha assim quando tiver um time abaixo de 1,60, né? Espero que a gente acerte mais do que erre. Até o próximo vídeo. Aproveita também, galera, e deixa teus palpites aí, né? Bora ver se você é fera.